as traduções, interpretações e comentários ao Evangelho segundo São João deram em resultado a criação da divindade de Jesus e fizeram de Deus uma trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isto devia necessariamente acontecer, porque os homens, interpretando a letra e segundo a letra as revelações hebraica e messiânica, esqueceram o conselho do inspirado apóstolo São Paulo em sua epístola, segunda aos Coríntios, capítulo 2, versículo 6, a letra mata, o Espírito vivifica. A divindade de Jesus colocada na base da igreja cristã pelos ortodoxos da fé levou mais tarde alguns livres pensadores a negarem a autenticidade do quarto evangelho como meio de resolverem mais prontamente a maior das questões teológicas que se tem suscitado entre os intérpretes do mosaísmo e messianismo religioso. Da polêmica ficou apenas no campo da luta entre os destroços da fé e da razão a nuvem espessa da dúvida, permanecendo até hoje o mistério sobre a natureza e a origem de nosso Senhor Jesus Cristo. Entretanto, os argumentos que se apresentam em contrário à autenticidade do quarto evangelho não passam de hipóteses, mais ou menos gratuitas, como a crítica moderna acaba de demonstrar à luz da verdade da história. Depois da opinião insuspeita de Ernesto Renan no quarto livro das origens do cristianismo e do sábio Frederico Strauss, na sua famosa obra intitulada Vida de Jesus, não mais é dado aos racionalistas e livres pensadores do século duvidarem que o Evangelho segundo São João tenha sido ditado pelo discípulo amado de Jesus, o filho de Zebedeu e Salomé, irmão de São Tiago Maior. Aceitando, pois, como devemos o Evangelho segundo São João, busquemos investigar sem ideia alguma preconcebida, quer religiosa, quer filosófica, a origem e natureza de Jesus. Antes de tudo, porém, estabeleçamos a nossa preliminar para que não nos acoimem de contraditório ou inconsequente na interpretação dos textos da Sagrada Escritura. Para nós, Jesus é o nosso Deus, mas Deus no sentido do Salmo 82, por ele mesmo citado, não o reconhecemos como o ente supremo, criador incriado, nem tampouco como um homem, um ser mortal, sujeito como nós às necessidades da matéria. Temo-lo simplesmente como um espírito com a forma humana, aparente, corpo fluídico, embora visível e tangível a todos em relação imediata com o Criador do universo. É assim que compreendemos a sua divindade, colocando-nos à igual distância tanto dos dogmáticos, doutores da Igreja, como dos livres pensadores do século. Respeitamos todas as crenças, mas não subordinamos a nossa razão e critérios senão a verdade estudada à luz dos próprios evangelhos. Entremos agora na matéria. Os teólogos ultramontanos dão a Jesus duas naturezas, uma divina e outra humana, bis in idem. Como Deus, dizem eles, Jesus nunca teve princípio, era o Verbo que estava com Deus, era o próprio Deus. Como homem, nasceu da Virgem Maria e esteve sujeito às necessidades da matéria, à lei da vida e da morte. Como Deus, ressuscitou dentre os mortos, como homem, foi visto e tocado depois da sua ressurreição. Deus e homem ao mesmo tempo, deixando a terra e transportando-se ao céu, duas naturezas completamente distintas e opostas num mesmo ente. Dois seres diversos, numa mesma personalidade. Dizer que Jesus é o próprio Deus é fazer uma ideia inexata do Criador. É amesquinhar a divindade suprema vestindo ao molde do homem como fizeram os povos primitivos de outras eras, sem ponderar que Deus não se pode conceber.
senão como um espírito na natureza, e que por mais que o homem pelo pensamento se eleve à sua presença, nunca poderá fazer ideia aproximada da sua infinita personalidade, como do próprio universo, sua habitação eterna. Ora, acreditar-se num ente infinito e criador, nascendo e morrendo como as suas criaturas, é o mesmo que supô-lo na eternidade e na sucessão dos tempos. Um ser infinito e finito ao mesmo tempo. Um espírito eternamente puro e alma limitada por um corpo. Não, façamos mais elevado o conceito do onipotente e não olhemos para seus ministros, os protetores e governadores dos planetas, senão como seres criados e executores de seus imperscrutáveis decretos. A divindade que os chamados cristãos ortodoxos atribuem a Jesus não encontra base nem nos evangelhos, nem nas epístolas dos apóstolos, porque tanto estes como os evangelistas jamais cogitaram de semelhante atributo, nem fizeram outra coisa mais do que apregoar o jovem mestre de Nazaré, como verdadeiro Messias, que para eles, como para os primitivos cristãos, não passava de um homem extraordinário, um profeta igual ou superior aos maiores da antiguidade. O quarto evangelho, interpretado à letra e segundo a letra, deu origem à crença que predomina na Igreja Católica Apostólica Romana, convertida posteriormente em dogma das três pessoas da Santíssima Trindade. Os padres ultramontanos afirmam que o próprio Jesus se proclamará Deus, e que assim, ou devemos acreditar nele ou devemos tê-lo como um impostor. Nós, porém, não encontramos semelhante declaração no Novo Testamento, nem vemos na tradição primitiva da Igreja, senão a crença de que Jesus era o Messias, o enviado do único Deus verdadeiro. Jesus Cristo nunca disse que era Deus. Ao contrário, vê-se de suas palavras que ele repele a divindade que lhe atribuem, proclamando sempre a sua inferioridade com relação ao Pai, a quem chama único Deus verdadeiro e de quem se diz filho, servo e enviado. Analisando-se uma a uma as palavras do Divino Mestre, porém não separadas do respectivo texto, como fizeram os intérpretes e comentadores à letra, ver-se-á que Jesus sustentou sempre o monoteísmo hebraico e nunca se proclamou Deus, cognominando-se quase sempre de Filho do Homem, para mostrar que fazia parte da humanidade que tivera, com o Espírito criado, o mesmo princípio e a mesma origem que todos os homens. Que ensinava ao jovem Rabi de Nazaré, ensinava o decálogo, a lei de Moisés, explicando aos seus discípulos e ampliando-a em espírito e em verdade, para a compreensão dos homens de todas as épocas. Seria, pois, preciso que Deus baixasse à terra quando somente se tratava de explicar e confirmar o monoteísmo, ponto capital da revelação hebraica. Ninguém dirá que os apóstolos reverenciavam ou adoravam a Jesus como a um Deus. Todos o tiveram sempre como simples mortal, um profeta elevado, o Messias, enfim. Mesmo depois da sua ascensão às regiões sidéreas, nenhum o considerou senão como um homem ressuscitado pelo poder do Pai, que o havia enviado ao mundo. Na história evangélica, conhecida no Novo Testamento sob a denominação de Atos dos Apóstolos, existem dados exatos sobre a origem e natureza de Jesus. Aí se vê claramente que nenhum dos 12 discípulos pregava ter ele sido o próprio Deus. Ao contrário, diziam que fora um profeta,
um varão aprovado por Deus, com prodígios e sinais que Deus obrou por ele. Não há em todo o livro outra crença. Jesus Cristo é um homem fazendo milagres, não porque fosse Deus, mas porque Deus estava com ele. Se os evangelistas, historiadores videntes estivessem convencidos de que escreviam a história de Deus feito homem, teriam porventura tratado da genealogia de Jesus. Se acreditassem que o Messias era o próprio Deus, teriam escrito que o menino Jesus crescia e se fortificava em espírito, em sabedoria e graça, pois um ser perfeito de toda a eternidade podia crescer em espírito, em sabedoria e graça perante si mesmo e perante as suas criaturas. Seria um contrassenso ante a ideia de perfeição infinita, atributo indispensável da divindade. Mas vejamos se Jesus Cristo era o próprio Deus, como parte dividida, ainda que indivisível dele, segundo pretendem os doutores da Igreja Católica Apostólica Romana. Falando aos seus discípulos, expressou-se o Divino Mestre nestes termos: em verdade eu vos digo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda outras maiores, porque vou para o Pai. Ora, se Jesus fosse Deus, uma parte dividida, ainda que indivisível, igual a ele, como poderia o homem chegar a fazer os mesmos atos e até excedê-los? Seria o caso de dizer-se que a criatura é mais poderosa que o Criador, o limitado maior que o infinito. Semelhante absurdo está fora de qualquer contestação. Mas Jesus disse que não podia fazer coisa alguma de si mesmo e somente fazia o que tinha visto o Pai fazer. Que a sua doutrina não era sua, mas daquele que o enviara ao mundo. Logo confessa que não era o próprio Deus, porque se fosse teria todos os poderes de si mesmo e não do Pai, como tão claramente o disse. Perguntando-lhe um dos escribas qual era o primeiro dos mandamentos, respondeu-lhe Jesus por estas palavras: Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é só o que é Deus. E amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Disse-lhe então o escriba: Mestre, na verdade disseste bem que Deus é um só e que não há outro fora dele. Vendo Jesus que o escriba respondera sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. Citando deste modo a lei de Moisés e as profecias de Isaías e sancionando com a sua aprovação a resposta do escriba, Jesus proclamou o Deus de Israel, o único Deus, único e verdadeiro, que não há outro senão ele, condenando antecipadamente, em nome do monoteísmo hebraico, a divindade que sabiam em sua presciência de espírito superior lhe seria mais tarde atribuída pelos homens na terra. Quando os judeus quiseram apedrejá-lo por estas palavras: Eu e o Pai somos um. Dizendo-lhe: Não é por causa de alguma boa obra que te apedrejamos, mas sim porque dizes blasfêmias e porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Jesus respondeu-lhes: Não é assim que está escrito na vossa lei. Eu disse: Vós sois deuses. Se ela chama deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode falhar, a mim, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. Porque dizeis vós: Tu blasfemas, por eu ter dito
que sou filho de Deus. Referindo-se ao Salmo 81, que é a escritura que não pode falhar, Jesus se proclamou Filho do Altíssimo, Filho de Deus, do Deus dos deuses, respondendo por este modo àqueles que lhe imputavam querer fazer esse Deus igual a este. Proscreveu e condenou o sentido que os judeus deram às suas palavras: eu e o Pai somos um. Destruiu a acusação de blasfemo e declarou em espírito e em verdade que era irmão dos homens, espírito criado, saído como todos do mesmo princípio, da mesma origem. Jesus, quando disse que ele e o Pai são um, não quis dizer que era Deus e que Deus era ele. Deixando a letra que mata e buscando o espírito que vivifica, vê-se que apenas afirmava estar tão ligado ao Pai, que não havia outra vontade senão a vontade de Deus. Dois, num só pensamento, numa só vontade relativamente à missão que ele vinha desempenhar no mundo. E senão, vejamos o sentido destas palavras. Naquele dia conhecereis, referia-se à vinda do Espírito da verdade que prometeu enviar a seus discípulos, que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Não estou jamais no mundo, mas eles, os apóstolos, estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste para que sejam um, assim como também nós. Não rogo somente por eles, mas rogo também por aqueles que hão de crer em mim por meio da sua palavra, para que eles sejam todos um, como tu, Pai, és em mim e eu em ti. Para que eles sejam um em nós e creia o mundo que me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me havias dado, para que eles sejam um, como também nós somos um. Estou neles e tu estás em mim, para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste como me amaste também a mim. A unidade, portanto, de que falava Jesus fica, pelos textos citados, evidentemente provado que não era pessoal, que não se referia senão ao pensamento e à vontade de Deus, do único Deus verdadeiro, de quem ele era o representante na terra, como seu enviado aos homens deste planeta. Quando um rico senhor, ajoelhando-se em sua presença, lhe chamou bom mestre, Jesus lhe respondeu: por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Conclui-se destas palavras que ele não se julgava Deus. Do contrário, não repeliria a qualidade essencial da suprema divindade que dizia só pertencer a Deus. Assim, indiretamente protestou contra a divindade que, sabiam, lhe haveria de ser atribuída mais tarde pelos homens na impossibilidade de poderem compreender e explicar sua origem, natureza extra-humanas. Disse ainda o Divino Mestre: o Pai é maior do que eu. Se Jesus fosse Deus, seria necessariamente tão grande como seu Pai, que é nosso Pai e seu Deus, que é nosso Deus, mas porque o Pai é o único Deus verdadeiro. Ele proclamou a sua inferioridade com relação ao Supremo Senhor do Universo e, proclamando-a, proscreveu, repeliu e condenou essa divindade que lhe havia de ser atribuída pelos homens posteriormente à sua ascensão às regiões sidéreas.
quando entendeu de entregar-se aos judeus para ser crucificado, proscreveu então solenemente esse atributo que sabia com a sua presciência de espírito superior. Lhe dariam mais tarde, confirmando todas as suas palavras como exclusivas dessa divindade. Disse: a vida eterna consiste em te conhecer, meu Pai, a ti que és o único Deus, e em conhecer a Jesus Cristo que enviaste. Depois do fato chamado ressurreição, manifestando-se a Maria Madalena, disse: não me toques, porque ainda não subi a meu Pai. Vai aos meus irmãos e dize-lhes que vou para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Destas palavras claramente se vê que Jesus não se julgava Deus, nem Filho único de Deus, mas somente seu enviado para doutrinar e conduzir os homens pelo caminho da salvação. Assim, Jesus Cristo foi um Espírito criado como nosso Filho de Deus, como todos nós, seus irmãos. Esta é a verdade que decorre dos Evangelhos e principalmente das palavras de São João, capítulo 10, versículo 31, com referência ao Salmo 81, versículo 1 e 6, citado pelo próprio Jesus. Mas argumentam os ortodoxos: se Jesus é o Filho unigênito de Deus, segundo o evangelista São João, capítulo 1, versículo 18 e capítulo 3, versículo 18, como dizer-se que ele é nosso irmão que foi criado como todos nós pelo mesmo Pai? Desaparece semelhante contradição se, fugindo a letra que mata, procurarmos o Espírito que vivifica, interpretando em espírito e em verdade as palavras Filho unigênito de Deus. O qualificativo unigênito, único ou primeiro, sinônimos da mesma ideia, é dado a Jesus para o distinguir dos homens da terra, pela sua elevação e poder sobre toda a humanidade do planeta, a cuja formação e aparição presidiu como seu protetor e governador. Nem pode ser tomado no sentido restrito da palavra, quando mais de uma vez ele próprio declarou que não era Deus, mas tão somente Filho como nós do mesmo Pai. A aparição e passagem de Jesus pela terra, seu nascimento misterioso, sua encarnação aparente aos olhos dos homens, como mais tarde demonstraremos, o poder que tinha de tirar e retomar a vida por si mesmo, os prodígios que operou levantando enfermos e sarando-os pela simples imposição de suas mãos, e pelo poder de sua vontade, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, finalmente a sua ascensão às regiões etéreas à vista dos discípulos e da multidão que o admirava. Tudo concorreu para que posteriormente os homens o julgassem um Deus, quando ele sabia e dizia que Deus só o Pai que o enviará, a terra o é. As interpretações, a letra e segundo a letra, criaram, pois, o dogma da Trindade. Deus dividido em três pessoas distintas, sendo, entretanto, um só. Se há três entidades, Pai, Filho e Espírito Santo, há necessariamente três deuses distintos, incriados, vivendo ab eterno, dos quais somente dois se manifestaram ao mundo: o Filho em forma de homem, nascendo, padecendo, morrendo e ressuscitando, e o Espírito Santo em forma de pomba no batismo de Jesus e em línguas de fogo sobre a fronte dos apóstolos, depois do fato maravilhoso da ascensão do mesmo Jesus. A improcedência da Trindade está em si própria, um Deus que é Pai criador incriado e Filho criado ao mesmo tempo, não pode ser o Deus de Israel. O Deus do monoteísmo
hebraico revelado por Moisés e proclamado pelo profeta de Nazaré. Será antes o Deus dos povos primitivos da Índia, onde a Trindade teve o seu berço muitos séculos anteriores à vinda do verdadeiro Messias.